pra gente manter essa gravação ativa, porque é um tema muito importante. Então, todos muito boa noite. Primeiro, todos sejam muito bem-vindos. Muita alegria a gente estar aqui nesse dia para conversar sobre revalidação de diploma. Hoje a gente tem uma pessoa muito especial junto com a gente. Acho que é a primeira vez, né, Isadora, que você está com a gente? Do Como Sim, é a Nascer? primeira vez. Eu acho que a outra capacitação quem deu foi minha colega Vanessa, que continua na Foi. Acnur, mas em outras funções. Então, estou eu Uhum. aqui. Que bacana, que bacana. Esse grupo nosso aqui, Vanessa, é um grupo bem legal. A gente tem gente nova aqui hoje e a gente tem gente que já está caminhando com a gente, mas já faz algum tempo. É um grupo de pessoas, só explicando rapidamente, como Nasce Dentre Nós é uma rede de igrejas, organizações cristãs, pessoas cristãs que trabalham na temática de migração e refúgio ao redor do Brasil. A nossa rede surgiu na América Latina com o aumento de venezuelanos, né, que em 2019, quando começou a ter várias demandas e a demanda chegando à igreja. A gente viu que a igreja estava recebendo muitos venezuelanos e não sabia o que fazer, então surgiu-se uma campanha. Aí, quando a América Latina olhou para o Brasil e falou: tá chegando migrante aí? Daí falou: ih, mas tá há muito tempo, né? Daí a gente foi ver os haitianos, os sírios e por aí em diante. Então, como nascidos no Brasil, tem uma outra cara devido a questão migratória mesmo, o perfil de migrantes, então estamos por aqui desde então. Acho que muita gente que já nos conheceu anteriormente talvez tenha retornado ao nosso contato pelo recadastramento, que eu tenho mandado mensagem. Então sejam todos bem-vindos e a palavra não existe, adoro criar palavras novas, né? Ou re-bem-vindos aqueles que estavam perdidos, mas foram alcançados de novo, né? Pelos nossos conhecimentos. Bom, hoje a gente vai trabalhar sobre revalidação de diploma. A gente tem com a gente a Isadora Vieira Arruda. Ela é assistente sênior de meios de vida e inclusão econômica no Acnur, que é a agência da ONU para refugiados. Ela é formada em Relações Internacionais pela PUC São Paulo e com mestrado em Segurança Internacional pela Sciences Po Paris. Não sei se é em francês ou em inglês, então meu francês está um pouquinho difícil, então mil perdões aí, Isadora. Ela atua já há 10 anos para a inclusão socioeconômica de pessoas em situação de deslocamento forçado. E então essa pessoa com um currículo maravilhoso, se você entrar no LinkedIn, o currículo dela assim dá quilômetros. Eu recomendo, é muito legal, muito inspirador. E essa pessoa que a gente tem hoje a gente vai trabalhar hoje, né? A Isadora vai estar com a fala agora. Então, se você tiver perguntas, se você tiver alguma colocação, por favor, utilizar o chat, que a gente vai estar no final. A gente vai ter um tempo de perguntas e respostas. Então, a gente vai seguindo a ordem das perguntas, porque pode ser que a pergunta de uma é bem parecida com a outra. Então, eu vou meio que fazendo uma curadoria de perguntas para a gente ver assim algumas perguntas para a gente poder sintetizar e poder atendê-los melhor, tá bom? Então, Isadora, a palavra é contigo. Seja muito bem-vinda. Essa aqui é a nossa família, como nascidos. Espero que você se sinta acolhida, junto com a gente, tá bom? Prazer. Prazer, Karen. Prazer todo mundo. Eu já me senti mega acolhida, essas boas-vindas, assim, é um pouco encabulada, mas muito bom estar aqui com vocês, porque lembra minhas origens. Eu comecei a trabalhar com a temática na Caritas São Paulo. Fiquei muitos anos lá, trabalhando com refugiados, no projeto para refugiados. Aí depois que eu fui ingressar no Acnur, com passagem por Roraima, né, Rio Grande do Sul. Então, para mim também é muito interessante ver um grupo tão diverso, né, todo mundo espalhado pelo Brasil aí, interessado na temática. Então, eu me sinto muito confortável, muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, Karen já me apresentou muito bem, então eu já vou pular direto para a apresentação. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu acho que a ideia aqui é ter um bate-papo, né? Enfim, eu vou trazer um pouco de conteúdo
sobre a legislação brasileira, mas não vou também aprofundar nisso, porque eu acho que o que interessa é a prática, né? Porque a gente vê muita coisa que está na lei, no dia a dia, ali nos municípios menorzinhos, a realidade é outra. Então, eu acho que é esse o interessante dessa troca que vamos ter aqui. Então, eu vou pedir licença para compartilhar minha tela, minha colinha. Vocês estão vendo a apresentação? Tá Sim. aparecendo? Tá, vi joinhas. Bom, eu acho que, antes de tudo, quando a gente fala de educação, educação é um direito básico, fundamental, universal aqui no Brasil, e que cumpre vários papéis fundamentais que vão permitir que essas crianças, adolescentes, adultos tenham seus direitos garantidos, né, e suas condições de vida melhoradas. Então, a gente diz que a educação protege acima de tudo, porque uma criança está na escola, está menos suscetível, né, a tantas violências que ocorrem, como, por exemplo, trabalho infantil, exploração sexual, casamento infantil, enfim. A escola é uma rede de proteção, né, essa criança está ali assistida pelas entidades formadoras, enfim, por toda uma rede, né. Além disso, a educação empodera. Eu acho que aqui com vocês eu não preciso explicar que a educação permite que essas crianças acessem outros mundos, tenham as condições, né, de futuro melhor garantidas, né, por meio da educação. Então, esse é um passo muito importante na autonomia dessas crianças, né, que estão ali se formando, e também dos adultos que vão continuar com seus estudos, com sua formação e acessar melhores oportunidades de trabalho, né? Sobretudo, a educação tem um papel muito fundamental, tanto para as crianças refugiadas e imigrantes, quanto para a comunidade brasileira que as acolhe, né? A gente vê dentro das escolas uma grande troca intercultural que vai enriquecer não só o repertório dessa criança, né, que se deslocou, mas também das crianças brasileiras que estão interagindo com diversos mundos dentro da escola ali, com os coleguinhas que vêm de outras realidades, né? Mas a gente vê que a nível global, infelizmente, o acesso à educação ainda é frágil para as pessoas em situação de deslocamento forçado. No Brasil, as médias são um pouco melhores, mas a gente vê que ainda muitas se encontram fora da escola, e essa tendência, ela diminui quando a gente chega aos níveis mais elevados de educação, então ensino superior. Então, a gente ainda tem muito trabalho para fazer, a sociedade civil tem um papel importantíssimo nesse objetivo, né? Vocês estão aí na ponta, vocês estão lidando e orientando as pessoas no dia a dia, coletando as dificuldades, ajudando a mitigar essas dificuldades. Então, acho que é um objetivo de todos nós, né? E, sobretudo, quando a gente fala de ensino superior. Eu entendo que a temática da formação hoje era mais focada na revalidação de diplomas. Estava até conversando com Karen mais cedo, que ela me mandou as perguntas que vocês tinham compartilhado. Eu falei assim, meu Deus, tem muita coisa aqui de ensino básico. Vamos aproveitar e trazer um pouquinho disso, né? Trazer a educação de uma perspectiva mais integral, para que também haja um percurso formativo, né? Então, aqui eu vou falar muito brevemente, né, dos diferentes níveis de educação, até chegar à revalidação de diplomas, que eu acho que é a cerejinha do bolo e que a população refugiada e imigrante pede muito, né? Que eles entendem, né, o diferencial que esse diploma reconhecido, suas capacidades, né, e experiências passadas reconhecidas tem sobre a sua autonomia, né, sua geração de renda. Muito brevemente, os marcos normativos. A gente sempre reitera que a educação é um direito humano, universal, presente em todas as declarações de direitos humanos, né? E reiterada pelas convenções específicas, como, por exemplo, o Estatuto do Refugiado e Refugiados, de 1951, e dos Direitos das Crianças, de 1989, aqui já na legislação interna brasileira, né? Eu acho que o Brasil tem um histórico de acolhimento que é muito diferente de outros países. A nossa Constituição, já lá nos primeiros artigos, já diz que há direitos básicos e essenciais, como saúde, educação, direito à vida, enfim, tantos outros que são válidos para nacionais e não nacionais. Né? É uma convenção muito progressista nesse sentido, que reconhece que as pessoas não brasileiras aqui presentes têm seus direitos assegurados, né?
Isso faz com que toda a legislação seguinte, que diz respeito ao Estatuto da Criança, a Lei de Diretrizes Básicas de Educação, abarquem também, considerem também a população em deslocamento forçado, população migrante, enfim, não brasileiros aqui presentes no território nacional, né? A Lei de Refúgio, novamente, de 97, quando o Brasil integra ao seu ordenamento jurídico, né, o Estatuto do Refugiado, de 1951, ele também reforça essa questão do acesso à educação, né, e facilitação, por exemplo, no reconhecimento de títulos, acesso ao ensino superior, muito pensando as condições particulares em que as pessoas em deslocamento forçado se encontram, né. A gente vê, por exemplo, para a revalidação, uma grande questão é não ter todos os documentos em mãos. E é óbvio, se uma pessoa está em risco de vida, né, quando a gente fala de deslocamento forçado, é uma pessoa que não teve escolha. A escolha dela era ficar e sofrer consequências sérias, inclusive contra a sua própria vida, ou buscar proteção internacional em outros países. E nesse processo, assim, é, às vezes não dá nem para pegar os documentos, tipo, a casa foi bombardeada, ou, sei lá, pedir para a universidade. Isso acontecia muito com os sírios. Eles falam assim: a universidade não existe mais, como que eu vou conseguir? Então, essa lei já estabelece as bases, né, para toda a parte de flexibilização uh, do ingresso no ensino superior, revalidação de títulos, ingresso no ensino básico também, enfim. E desde 97, o Brasil também progrediu consideravelmente em termos de políticas, né, de leis, marcos legislatórios nacionais no que diz respeito ao acolhimento de refugiados e imigrantes, né. Em 2017, a gente teve a Lei Nacional de Imigração, que foi um grande marco, porque tirou aquela ideia da securitização das migrações. Então, antes existia o Estatuto do Estrangeiro, né, que trazia os não nacionais como um risco, muitas vezes, para a segurança e para os interesses nacionais. O que não acontece, né? A gente vê que, sobretudo, no Brasil, que foi calcado numa grande miscigenação, né? E agora, saindo do forninho, essa semana, tem a política nacional que derivou finalmente, quase 10 anos depois, da Lei Nacional de Imigração. Enfim, esse foi um processo de construção bastante extenso, né, que eu posso que todos vocês, de alguma maneira, participaram, porque houveram várias conferências a nível estadual, conferências livres, né, que trouxeram propostas e elegeram delegados para apoiar na construção dessa política, que foi assinada agora. Eu acho que um ponto muito interessante dela é que ela delega claramente competências para os ministérios no que diz respeito à implementação da Lei Nacional de Imigração, né? E aqui eu acho que o que mais nos interessa é justamente o Ministério da Educação, que traz elementos que a gente ouviu durante a Conferência Nacional e as conferências locais, né? Que a questão da interculturalidade da educação. Então, aqui é reconhecido, pensa-se em materiais didáticos, pensa em formação de professores para lidar com essa diversidade cultural nas escolas, né? Traz também uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, que é muito interessante, que é português como língua de acolhimento, mas como uma política pública, né? Alguns estados e municípios têm políticas de PLAC, né, que a gente chama, a nível local, mas não havia uma diretriz nacional que fomentasse isso, né? Então, isso para a gente é muito interessante. Também reconhece a população indígena, refugiada e imigrante, também que é um ponto bastante interessante, né? Além dentro das competências do MEC, também supervisionar o ingresso em todos os níveis de ensino, desde o básico ao superior, né? Como eu falei, formação de docentes, acesso também a políticas de alfabetização e educação de jovens e adultos. E aqui, mais para baixo, já vem a questão da simplificação, né, da documentação para matrícula e a questão da equivalência de títulos. Eu acho que para vocês também é uma grande demanda aí na ponta, né? Enfim, aqui eu acho que não preciso me explicar muito, mas tem 2 níveis de educação, né? O básico superior, ele é gratuito, obrigatório e universal, né? Nos níveis básicos. E
um ponto importante também que eu acho que para a gente ter em mente e guiar nossas discussões sobre tudo que diz respeito a ensino superior é a autonomia das instituições. Isso eu vou explicar um pouco mais para frente em detalhes, mas é um grande complicador a nível local para a revalidação de títulos e ingresso no ensino superior, né? Aqui temos um esqueminha que eu acho que vocês, acho que a maioria aqui é brasileira, né? Não sei se tem pessoas refugiadas e imigrantes, mas eu acho que aqui já é de entendimento de senso comum. Certo, quando a gente fala de educação básica, apesar de a Constituição garantir, né, prever o acesso à educação gratuita, universal, nacionais, não nacionais, aí na ponta se encontra dificuldades, porque, enfim, muitas pessoas que implementam as políticas não estão familiarizadas com as questões de deslocamento, de migração, e por muito tempo, acho que vocês já viram, né, os protocolos de refúgio. Hoje em dia melhorou, hoje em dia vem o cartãozinho CRN, mas por muito tempo era uma folha de papel. Então, era bastante complicado explicar para escolas, para diferentes equipamentos públicos que aquilo era um documento válido, ainda mais se eles nunca tiveram contato com a população, né? Então, surgiram normativas específicas justamente para regulamentar essas questões. Uma é do Conselho Nacional de Educação, que prevê algumas flexibilizações para a população refugiada e migrante, né, ali no ensino da educação básica. Então, os pontos principais, né? Direito à matrícula das crianças e adolescentes nas redes públicas, independente se tiver documentação comprovatória do nível escolar ou não, ou qualquer outro documento, né? A educação é obrigatória, então não há desculpa para essas crianças não estarem matriculadas, né? E também não há discriminação quanto à nacionalidade. A matrícula deve ser imediatamente assegurada. Eu sei que não é o que acontece na prática, porque muitas escolas não têm vagas, enfim, sobretudo, por exemplo, quando a gente pensa em Roraima, grande parte da população está concentrada ali nos abrigos ou em torno, então as escolas ali estão muito saturadas. Então, há que se pensar em alternativas e políticas públicas complementares, porque o sistema público, por exemplo, não consegue absorver toda a demanda, mas, em tese, está garantido, né? Situação migratória também pouco importa, a regularização dos documentos, prevê-se a facilitação da matrícula para crianças refugiadas e imigrantes. Caso a criança não tenha um atestado do nível escolar em que ela se encontrava, é possível fazer uma prova, né, uma avaliação ali da criança, para que ela seja classificada de acordo com seus conhecimentos e na língua materna do estudante, que isso é um grande diferencial. A aplicação disso, sabemos que é muito falha. Enfim, as equivalências ser considerada a trajetória do estudante, sua língua, cultura, então reconhecimento, né, dessa diversidade cultural também está previsto na resolução. Além dessas previsões legais, né, que visam justamente facilitar um pouco, ou pelo menos dar embasamento para a gente pleitear esses direitos, fazer cumprir esses direitos, né? Eu lembro que quando eu tenho de cartas, muitas vezes a gente imprimia essas resoluções e mandava junto com uma cartinha, né, para as escolas, explicando ali o contexto. Mas, enfim, elas são muito importantes nesse processo de luta pelo cumprimento dos direitos, né? Enfim, isso no que diz respeito ao acesso ao ensino. Mas também há muitas políticas que favorecem, né, a permanência dessas crianças na escola e, novamente, elas não são discricionárias quanto à nacionalidade. Então, por exemplo, crianças e adolescentes no ensino público que estão inscritos no cadastro único, que estão em situação de vulnerabilidade, assim como brasileiros, eles têm possibilidade de se inscrever no programa Pé de Meia, né? Que é um incentivo à permanência, então esse incentivo funciona como uma poupança, então cada mês cursado, né, é depositado um valor numa conta poupança desse estudante, que no final do ano, quando ele completa o ano letivo, né, os estudos, ele pode sacar
uma parte desse valor, e tem também, durante o mês, uma contribuição que ele já pode sacar no mês mesmo, para ajudar ele a permanecer na escola e favorecer que ele não tenha que deixar os estudos, né, para, por exemplo, complementar a renda da família, que a gente vê que acontece isso tanto com população refugiada e imigrante quanto brasileiros, né? E o Bolsa Família também é um instrumento muito relevante na manutenção das escolas, né? Da manutenção das crianças nas escolas, visto que é pré-requisito que as crianças tenham uma presença mínima de 85%, né? 75%, dependendo da idade, dos alunos. Enfim, além da educação básica, né? Para aquelas crianças que conseguem cumprir, né, os estudos dos 4, né, 6 até os 17 anos, quem não conseguiu terminar os estudos na idade correta ainda tem acesso ao EJA, independente da idade, da nacionalidade, né, educação para jovens e adultos, e também aos programas de educação profissional tecnológica, no Pronatec. E aí vamos falar um pouco do ensino superior, que também é minha área fundamental de trabalho. Educação infantil, normalmente, nossos colegas da unidade que a gente chama de proteção, que acompanham, né, mais de perto, porque tá tudo ali fazer cumprir os direitos, e a educação superior tem algumas questões aí justamente por conta da autonomia das universidades, né? Mas, de maneira geral, não importa sua nacionalidade, seu status, se é migrante, se é refugiado, tem direito ao acesso ao ensino superior, só que ele não é obrigatório, né? Então, eles passam por todos os processos seletivos que os brasileiros passam, mas tem algumas facilitações tendo em vista, por exemplo, no caso dos refugiados, pessoas em deslocamento forçado, dadas as condições excepcionais que se encontram, né? Então, por exemplo, algumas faculdades, né, algumas universidades flexibilizam a documentação, enfim, há vagas específicas para ingresso de pessoas refugiadas, ou possuem visto humanitário, isso depende muito da universidade, mas existe, né? Também nada impede que as pessoas não acessem essas vias especiais e façam o Enem, façam o vestibular, assim como os brasileiros, né? Também no que diz respeito à assistência estudantil para manutenção no ensino superior, né, não depende da nacionalidade, não depende do status migratório, né? Tem esses programas que podem ser acessados, o FIES, inclusive, né? Aqui em Brasília a gente tem alguns casos de pessoas que cursaram o ensino superior em universidades particulares e com o FIES. Então, são possibilidades que podem ser apresentadas para a população, né? E também o programa Universidade para Todos, oferta de bolsas integrais, parciais, enfim. Como que o Acnur trabalha junto com as universidades? O Acnur foi muito pioneiro nesse quesito, né? Tem um processo regional chamado Cartagena, processo de Cartagena, que existe há 40 anos. E lá no comecinho de 2000, falou-se de criar-se cátedras, redes de universidades que trabalham para a inclusão de pessoas refugiadas, né? E, enfim, o Brasil foi muito pioneiro nisso, desde o início dos anos 2000, né, 2010 mais fortemente, começou esse processo junto às universidades de sensibilização e de criação de rede, seja para cursos de extensão na temática, pesquisa, assistência direta à população, mecanismos facilitados de ingresso no ensino superior, mecanismos facilitados de revalidação de títulos, né? Hoje a gente conta com uns 50 universidades que fazem parte da cátedra, elas estão pelo Brasil inteiro. Falta só pouquinhos mapas não, estados, para a gente completar o mapa ali do Brasil, trabalhando para isso. Mas pelos estados que eu ouvi aqui, vocês falando que são, assim, tem cátedras muito fortes, né? Universidades muito engajadas, né? E aqui eu deixo o site para vocês terem mais informações. E é isso. Aí, quando a gente fala de revalidação de títulos, que também está dentro da competência das universidades do ensino superior. A gente está produzindo pesquisas, ainda não foram lançadas, mas vão sair em breve,
o que correlatam, né, fazem a correlação entre ensino superior, revalidação de títulos, e renda familiar, né, oportunidades de geração de renda. Então, a gente acredita muito que para uma integração de qualidade aqui no Brasil, o ensino, né, o reconhecimento das capacidades e experiências é fundamental para que as pessoas saiam de condições de trabalho mais vulneráveis, né, porque a gente vê muito esse rebaixamento profissional quando se há o deslocamento, né. Acho que vocês aí veem bastante, né, o pessoal que às vezes, sei lá, fala: "Sou médico, sou engenheiro, sou não sei o quê", mas está trabalhando em chão de fábrica, enfim, em ocupações que exigem um esforço físico muito grande. Não há problema nenhum nessas ocupações, mas a questão é que todo um potencial que está sendo desperdiçado aí também, né. O Brasil também perde nesse não reconhecimento de habilidades, porque no final das contas o Brasil não investiu nada na formação dessa pessoa, e ela chega aqui para aportar tudo para o crescimento do país e muitas vezes não consegue porque não tem esse título reconhecido, né? Então, por, por isso, né, também que a gente investe muito nessa questão. Algumas diferenças quando a gente fala de revalidação de diploma. São diferentes níveis de revalidação, né? Tem o reconhecimento do diploma do ensino médio, por exemplo, também é um passo importante para aqueles que querem ingressar na universidade, né? As universidades geralmente vão pedir esse certificado de conclusão do ensino médio, alguns revalidados, outros não, depende muito da universidade, mas isso é de competência da Secretaria Estadual de Educação. Em muitos estados é muito simples. Em São Paulo era muito simples. A pessoa ir na Secretaria de Educação, se o diploma tivesse em espanhol, inglês ou francês, não precisava nem de tradução juramentada e a secretaria tampouco cobrava qualquer taxa por esse processo. Já em Roraima, por exemplo, a secretaria não cobrava taxas, porém, não importava o idioma, o certificado, né, o diploma tinha que ser traduzido juramentado, e eram poucas pessoas que prestavam esse serviço e ainda precisava de um selo da junta comercial. Então, todo esse processo chegava a quase R$ 1.000, né? Um preço muito impeditivo quando a gente fala em população em situação de vulnerabilidade que está chegando no Brasil e buscando oportunidades. Então, como é de competência estadual, vai depender muito de localidade para localidade, né? Então, também é muito importante esse trabalho de incidência local, né? Para, enfim, impulsionar os conselhos a adotarem medidas mais compreensivas e flexíveis nesse quesito, né? Mas, quando a gente fala de revalidação, né, de ensino superior, a gente está falando de diplomas de bacharelado, licenciatura, e reconhecimento quando a gente fala de diplomas de pós-graduação, né, mestrado, doutorado e aí por diante, né? Normalmente esses diplomas, né, de pós, somente em casos muito específicos eles são exigidos revalidados, né? Mas a gente vê mais casos de licenciatura, né? Há alguns marcos legais, né, que complementam já as legislações básicas, Constituição e tudo mais, para facilitar essa questão da revalidação. É um tema que está em discussão há muito tempo, muitos pedidos, muitos diálogos com o Ministério da Educação, mas esbarra-se numa questão constitucional da autonomia das universidades. Então, há esforços de criar normativas nacionais para guiar, né, as diferentes universidades federais, enfim, estaduais, a adotarem práticas mais sensíveis à população refugiada, migrante, mas ainda assim, vai depender muito de universidade para universidade e de quão sensibilizada e quão engajada com o tema elas estão, né? E as universidades que adotam, né, o processo de flexibilização, seja para ingresso no ensino no superior, seja para revalidação de títulos, dizem respeito muito à questão de apresentação de documentação. Então, algumas universidades flexibilizam, né, por exemplo, um documento básico que é pedido por muitas universidades é a nominata. Então, o nome de todos os professores, ocupações e tudo mais do curso.
assim, eu não tenho isso, eu não tenho isso de quando eu estudei. Eu fico imaginando pessoas que vêm de outros contextos, sabe? Então, algumas universidades flexibilizam bastante, 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 e algumas, né, eu me lembro que fazem uma avaliação de caso a caso. Assim, fala, o que que você tem que prova? É uma carteirinha de estudante? É um... Né? Vamos ver aqui o que que a gente pode fazer com isso, né? Se a documentação for muito incipiente, algumas adotam até a possibilidade de fazer ali um teste, né, para avaliar as habilidades e comprovar as habilidades dessa pessoa, né? Outra questão, a tradução, acho que já é consenso de que espanhol, inglês e francês não precisa-se de tradução juramentada, porém, a gente esbarra em muitas dificuldades, por exemplo, com os afegãos, Farsi, Dari, que daí, até para encontrar tradutor, é complicado, né? Enfim. Enfim, até a questão da comprovação também aceitam-se referências, né? De pessoas que atestariam essa questão. E essa pessoa, então, passa por um processo, né, de análise e, se ainda assim não conseguiu atestar, né, as competências, né, o título dessa pessoa, essa pessoa ainda pode cursar algumas matérias para complementar. Quando o currículo é brasileiro, né, o currículo daquela matéria, daquela formação não se equipara muito ao do país de origem, falta ali algum tema essencial, por exemplo, para a legislação brasileira, para uma pessoa ser engenheira, essa pessoa pode, por exemplo, cursar algumas matérias e, ao final disso, ter o título, né, revalidado, reconhecido. Quem são as instituições, então, competentes de fazer todo esse processo de análise? São as instituições de ensino superior públicas, credenciadas e mantidas pelo poder público. Mais recentemente, uma legislação de 2023, os institutos federais passaram a poder fazer essa análise também. E um ponto fundamental é que não vai ser qualquer universidade que vai revalidar qualquer título. A universidade tem que ter aquele curso que a pessoa está buscando revalidar, né? Então, essa é uma questão, né, para diplomas de ensino superior. Diplomas de nível técnico também podem ser reconhecidos aqui no Brasil. Normalmente, quem vai fazer isso vão ser os institutos federais, né, que é equivalente. Já os diplomas de ensino médio, como eu falei, são as secretarias de educação estaduais. Certo. Nesse caos todo de tentativas de homogeneização, pelo menos um pouquinho da legislação em termos de revalidação, criou-se uma plataforma chamada Carolina Bore, do MEC, que visa fazer justamente esse pré-cadastro, né, para revalidação dos títulos. E aqui é muito interessante que é possível constar quais universidades revalidam quais títulos e quantas vagas há para revalidar, né, esses títulos. Por que eu falo isso? Porque tem uma fila de espera. Além, né, de ser um processo muito burocrático, muitas universidades têm capacidade, por exemplo, dentro do curso de enfermaria, por exemplo, por ano elas conseguem avaliar 2 processos de solicitação de revalidação. Então, não basta encontrar, ter toda a documentação, ainda tem que passar por esses trâmites burocráticos, né? E aqui dá para constar tudo isso. É um belo esforço, mas também é um complicador, porque, enfim, é uma plataforma online, então não vai ter um ser humano ali falando com você, não, vamos ver aqui direitinho esse documento. Não, a própria plataforma vai fazer essa checagem inicial, que se torna um pouco inflexível, né? Então, tem seus prós e contras, a gente vê na prática, né? Mas é uma tentativa também de uma mínima uniformização. Então, nessa plataforma, né, a pessoa, quando já reuniu a documentação mínima, consegue escolher a universidade que deseja que revalide seu título e preencher tudo aqui e esperar, então, até o momento que a universidade fale, ok, vamos aceitar seu processo, pode protocolar os documentos que você tem, ou, enfim, as demais comprovações aqui com a gente. Então, isso é um pouquinho aqui da interface da plataforma, né, de como protocolar o pedido. E, enfim, aqui para vocês eu trago, já que tem gente do Brasil inteiro, esse negócio aqui pode ser muito interessante. O Acnur, junto com a Compassiva, né, a Compassiva foi uma ONG aí de São Paulo,
especializada na revalidação de títulos, né? Eles começaram esse trabalho principalmente com os sírios, mas expandiram. Enfim, a gente por alguns anos apoiou eles nesse processo, né? De, de, de incentivo mesmo financeiro para que conseguissem apoiar a revalidação das pessoas refugiadas. Então, ele fazia todo o processo de identificação da documentação, contato com as universidades, até protocolação dos documentos. E, infelizmente, o projeto teve fim em 2022, mas aqui tem um material muito rico das universidades que normalmente reconheciam esses títulos, né? Eles conseguiram acompanhar 495 processos, mas a gente está falando aí de 8 anos, péssima de conta, 6 anos, só tiveram 162 casos deferidos, né? 75 indeferidos, 40 recusados que não foram nem analisados por documentação incompleta e 160 em andamento. Então, ainda apesar de toda a legislação, apesar de muitos editais das universidades falarem que eles têm prazo de 90 dias para fazer análise, ainda é um processo muito moroso e muito burocrático, né? Mas a gente vê, por exemplo, a Federal Fluminense, que eu lembro que na época era campeã de revalidação. As taxas mais atrativas, né, as menores taxas, no caso, mais flexíveis, e muitos processos de outras partes do Brasil eram protocolados lá para revalidação, né? Então, isso é um pouquinho do overview. E um ponto muito importante, né? Estou vendo aqui a UNB, muitas universidades também, muitas não, menos que a gente gostaria, mas algumas universidades têm isentado as taxas de revalidação, né? A UNB, recentemente, acho que foi ano passado, né? Isentou as taxas para pessoas refugiadas e outras situações específicas, visto humanitário, enfim. Então, são coisas para ficar atento, né? Infelizmente eu não tenho uma receita de bolo aqui, é ficar atento aos editais das universidades sempre que sai, né? Sobretudo para ingresso no ensino superior e os editais de revalidação, né? Não são bem editais, mas enfim, as especificações ali presentes, né? E a gente vê uma sensibilidade maior, sobretudo, das universidades que fazem parte da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, no quesito da revalidação. Depois eu vou passar essa apresentação para Karen. Karen, aí você fica à vontade para compartilhar e os links ficam clicáveis, aí vocês podem acessar diretamente aqui, tá bom? Alguns materiais, né, que a gente produziu ao longo dos anos sobre ingresso no ensino básico e superior são esses daqui. Esse daqui de revalidação de diplomas, o mais recente, mas ele ainda é muito focado em fazer um panorama, né, do cenário de revalidação de títulos no Brasil. Ele não é tão didático, digamos assim, temos esses pontos positivos, esses pontos negativos, as universidades enfrentam tais desafios, as pessoas enfrentam tais desafios. Mas, pensando nisso, eu acho que para o finzinho desse ano, começo do ano que vem, a gente vai lançar uma cartilha de revalidação de diplomas, que daí tem o passo a passo, né? Tem a documentação mínima, quais universidades, como é mais ou menos o processo, né? Essa cartilha está quase saindo, então está nas revisões finais, mas assim que tiver tudo prontinho, né, a gente vai traduzir uns 5 idiomas e aí a gente compartilha com toda a rede também, tá bom? Língua e aqui eu queria conversar com vocês também. Acho que português também é uma questão bastante interessante e que é uma premissa, né, para acesso a todas as outras muitas oportunidades, né? A gente vê que, por exemplo, no ensino superior ainda são raros cursos em inglês ou outros idiomas, né? Às vezes é uma matéria aqui e ali, mas não é disseminado. Então, assim, o Acnur tem algumas parcerias para ensino de língua portuguesa online, né? Por exemplo, Fluency Academy, que é um parceiro de longa data, especializado, por exemplo, em ensino de português para hispanohablantes, mas que tem expandido um pouco o mercado, e mais recentemente a Duolingo, né? Todas as plataformas digitais. Enfim.
É isso, gente. Eu não sei se eu falei rápido, mas eu acho que o interessante agora vai ser a gente bater um papinho. Eu vi que tem muitas perguntas aqui no chat, eu confesso que eu não consegui acompanhá-las todas, mas estou à disposição para responder o que eu souber. Parar de Obrigada, compartilhar aqui. Isadora. Acho que a gente usa uma palavra bastante no Como Nasce Entre Nós, é provocação, né? Acho que você trouxe um tema que o nosso cérebro, ó, e daí agora eu acho que vou ouvir exemplos, questões que as pessoas estão passando no dia a dia, então acho que vai ser bem positivo. Então, caso você queira abrir seu microfone, já levanta a mãozinha aqui para a gente te dar a corda, né? Ou se quiser escrever no chat, pode estar escrevendo também. Eu vou estar fazendo aqui no chat, pelo que eu vi, parece que a gente só tem. O Jonathan perguntou se você vai disponibilizar o material. Você disse que sim. Daí veio o outro Jonathan e perguntou se pensa em uma padronização e isenção das taxas nas universidades, porque cada universidade parece que é, tem uma determinada taxa e etc. Então, como que é isso? Bom, respondendo essa pergunta, é o grande desafio essa questão, John. Por quê? Volta àquela questão da autonomia universitária. Então, por mais que o MEC tenha a capacidade de dar recomendações a nível de padronização de políticas e tudo mais, as universidades ainda têm autonomia para definir suas políticas que vão ser aplicadas no quesito de revalidação, de ingresso facilitado. Então, cada universidade é uma universidade nesse quesito. E o nosso trabalho tem sido justamente de formiguinha, bater na porta das universidades e falar assim, ó, vamos conversar sobre esse tema? Vocês já pensaram? Nananã. Então, infelizmente, né, até todas as conversas que a gente tem com o MEC, essa questão retoma. Há uma grande boa vontade de se fazer mais, mas esbarra nessa questão que é constitucional, né? E tem um porquê, né? Se a gente pensar no histórico ditatorial do Brasil e tudo mais, mas que para esse ponto não ajuda muito. Então, é o nosso trabalho mesmo de encher o saco das universidades e de sensibilizar que vai fazer a diferença, né? Eu acho que em termos de valores, por exemplo, algumas universidades aceitam processos de revalidação de pessoas que não necessariamente estão no estado, né? A Federal Fluminense, por exemplo, reconheceu títulos do Brasil inteiro. A Federal de Roraima já tinha uma limitação territorial, então a pessoa tinha que ser residente do estado. Então, é muito caso a caso. Infelizmente, não há um padrão, né, nesse quesito. Obrigada, Isadora. Carol? Primeiramente, Isadora, parabéns pela apresentação, foi muito esclarecedora. Obrigada mesmo. E eu queria comentar uma questão. Eu entrevistei, né, para minha tese, 26 imigrantes e refugiados que residem aqui no município que eu moro, que é Lajeado, né? É uma realidade diferente, claro, do que a gente pensa em São Paulo, grandes capitais, enfim. Mas, assim, essa questão da revalidação dos diplomas, ela passa diretamente por um processo de luto que esses sujeitos vivem. Porque nas Uhum, falas eu sempre escutava, lá eu era respeitado, eu tinha meu emprego, eu tinha, né, minha estabilidade, as pessoas me conheciam, eu vim para cá, ninguém me conhece. O que eu estudei lá, aqui não vale. uhum, E casos assim de, por exemplo, alguns afegãos que eu acompanhei, tinha uma que estudava medicina no Afeganistão e ela teve que vir forçadamente para cá. E ela me pedia ajuda para continuar a graduação dela de medicina aqui no Brasil. uhum, E era até angustiante esse processo de explicar como funcionava, e ela vinha com os documentos todos em persa, né, o que dificultava bastante a tradução. Mas, assim, uma coisa muito forte disso, um sentimento realmente de uma perda muito significativa deles, né? Que muitas vezes uhum, não é reconhecida nos serviços de acolhimento. E não apenas, assim, vinham com formações de graduação, mas alguns doutores, mestres, que davam aula em universidades lá nos seus países de origem, e vinham para cá e o emprego que eles conseguiam aqui era cortar frangos no uhum. frigorífico.
né? Então, só para comentar um pouco de que como essa questão ela influencia todo um outro processo, né? Não é apenas a revalidação pela questão financeira, mas é esse processo de enlutamento pela credibilidade do quem você era, da situação econômica, da sua profissão que você já não pode mais exercer, são vários complicadores, né, nessa trajetória. Mas era isso, muito obrigada. Não, Carol, é fundamental isso, porque mexe com a autoestima, né, da pessoa. Então, até a possibilidade de conseguir sair dessa situação é prejudicada por essa perda de quase de uma identidade, né? Eu sou médico, sou, sei lá, e de repente uma criança quando ultrapassa a fronteira, né? Tem que começar tudo do zero, desde o idioma até ser reconhecido dentro da sociedade. Enfim, eu acho que isso se reflete muito também no pleito da comunidade refugiada imigrante nesses processos de participação social, né? Que, enfim, houve também a nova lei de imigração também coloca muito essa questão da possibilidade de participação social, porque é justamente, né, trazer essas dores, né, que podem ser dirimidas talvez com políticas públicas mais inclusivas, né? Muito obrigada, Carol. É realmente isso mesmo. Até o Amos botou aqui no chat. Verdade, Carol. Muitas vezes é um verdadeiro processo de empobrecimento que essas pessoas passam, né? Infelizmente. Obrigada pela pergunta, Carol. Joe, você levantou a mão também? Joe? Sim, sim. Ah, voltando ali sobre a questão das universidades e tudo mais, acaba que pelo processo ser às vezes muito caro ou muito moroso, o refugiado imigrante acaba desistindo no meio do caminho, né? E linkando também com a questão do luto, é, é uma defasagem social para ele, né? Porque no país dele ele era alguém, ele era uma pessoa, aí chega que ele tem que começar tudo de novo, e às vezes as universidades, as pessoas com quem estão à frente ali, elas não têm muita paciência, e elas tratam literalmente a pessoa como se ele fosse uma criança mesmo, né? Porque tu não sabe como funcionam as coisas no Brasil, tu tem que fazer de novo. Às vezes vai ter que fazer algumas outras matérias, mas não explicam que são só outras matérias, não é o curso todo novamente, né? Aí por falta dessa informação não ser clara, não ser específica e o processo e a morosidade do processo acaba que as pessoas desistem, né, do processo de revalidação. Sim. Eu já ouvi muitos casos e muitas pessoas que chegam até a gente e falam que foram orientadas a desiste, faz a faculdade de novo, sei lá, pega um curso técnico rápido aí e faz de novo para ver se consegue. Realmente é uma grande luta da população refugiada e imigrante, essa questão da revalidação, né? E eu acho que isso que você trouxe traz o valor desse encontro que a gente está tendo aqui, né? De ter pessoas que vão saber orientar, que vão saber acolher, né, essas dores. Não quer dizer que vai resolver os problemas das pessoas, porque assim, não depende de indivíduos, né, mas depende de um sistema maior, mas pelo menos de ter essa escuta, né, e de conseguir acolher minimamente ali, ou motivar dentro das possibilidades, né, enfim. Obrigada, Isadora. Obrigada, Joe. Realmente essa é uma realidade muito grande. E essa frase que tu disse, Isadora, de não, deixa quieto, começa outra. Ou eu também já vi vários migrantes que preferiram começar a universidade, o mesmo curso, né? Então, isso é uma realidade, mas que bom que a gente está aqui para conversar sobre. Elin, levantar a mão. Oi, boa noite. Boa noite, Elin. Eu sou estrangeira, eu sou venezuelana. Eu tenho aqui em Brasil 3 anos e praticamente o que vocês estão falando eu experimentei e estou experimentando, tá? Quando eu cheguei, em meu país, professora, pós-graduação, e aqui nada, não estou fazendo nada do que eu era, não? E são esses sentimentos que Carol falou. E que a mesma Isadora também está falando, tá?
E ao princípio eu fiquei muito animada para fazer minha revalidação, tudo isso, mas o que acontece? Quando você fala, você tem que ter isto, você fica, nossa, eu não trouxe essa documentação. Uhum. Por quê? Porque praticamente fugi de meu país. E para você procurar essa documentação em la faculdade que você fez, é totalmente uma burocracia, você tem que pagar muito dinheiro, o dinheiro que você conseguiu é para vir, para sua viagem, para sua estadia, tá? Então, essa situação, acho que muitos dos imigrantes estamos vivendo, que não conseguimos conseguir toda essa documentação que você fala. Eu, quando perguntei, historial, professor que deu a matéria, nossa, gente, isso é muita informação. Eu não consegui trazer. Então, acho que isso é o que desmotiva a uno continuar, Uhum. fazer isso. E como falar, desistir, eu quero fazer uma outra faculdade aqui, mas também notas de seu ensino. Nossa, gente, muitas coisas. Então, que você fica? Seguir para frente, deixar seu diploma lá, deixar todos os anos de trabalho lá, 13 anos trabalhando como professora, e aqui começar outra etapa da minha vida. Então, eu isso de que muitos protocolos para o pouco que você consegue trazer. Uhum. Então, isso aconteceu, essa é minha experiência personal e de muitas pessoas que conheço muitos venezolanos profissionais que não estão trabalhando por isso, tá? Então, acho que é verdade, não é culpa de vocês, não? Sino que, es más, nos agradecemos siempre a disposición de vocês de procurar siempre lo mejor para nós, tá? Pero acho que, no sé, algo debe acontecer para nós, no tantas exigências que solicitan, porque no conseguimos trazer. Por muitas, cada quem tem seus motivos. Eu não consegui porque praticamente eu fugi de meu país, tá? E não deu para eu procurar tudo o que eu tinha que trazer para cá. Então, é difícil essa parte. É muito difícil fazer e poder conseguir aqui trabalhar no que eu era em meu país. Obrigada. Obrigada, Eline, pelo seu depoimento. Eu acho que ilustra bastante o que, enfim, a gente tem visto. E eu ia te perguntar, você é de qual estado, Eline? Você está morando onde? Moro em Bauru, Bauru, São Paulo. São Paulo. São Paulo. Não, aí tem algumas universidades que são bastante sensíveis, né? Não Bauru especificamente, não sei, talvez tenha algum campus da Unesp por aí, Unifesp e tudo mais, que são universidades que talvez sejam interessantes, tem uma rede de acolhimento interessante para te orientar nessa questão. E essas universidades flexibilizam, então elas não vão pedir todos os documentos. Se você justificar, olha, eu não tenho como eu conseguir esse documento, algumas delas aceitam o processo mesmo assim e criam mecanismos para você provar suas competências de outras maneiras, né? Às vezes até por uma prova ou certificado que você possui junto com você. Eu sei que é difícil, mas é uma palavra para desistir ainda, né? Enfim. E acho que um ponto importante também é a participação da população refugiada e imigrante nas discussões sobre a temática, né? Então, tem muitos coletivos já formados de pessoas refugiadas e imigrantes, sobretudo de venezuelanos, e que têm dado voz a esse pleito, né? Essa questão da necessidade da revalidação de títulos. Então, não é resposta fácil, mas realmente ir lutar, né, para que um dia esse processo todo seja um pouco menos complicado, né? Obrigada, Elim, pelo seu relato e obrigada, Isadora, pelo seu acolhimento. E ânimo, né? A gente não pode realmente desistir desse pleito, né? E fico feliz que já grupos tenham se levantado, estão se levantando para isso. Teria como a gente encontrar esses grupos para a gente poder somar?
Saberia denominá-los? Olha, eu posso perguntar aqui, porque eu não conheço todos. Eu conheço alguns da minha época de Cáritas, né? Mas, por exemplo, África do Coração, é a que me vem à cabeça mais fácil. Sou refugiado não é de refugiado propriamente, mas assim, tem vários. Em São Paulo, sobretudo, o movimento é bem forte por conta da presença, né? Do número e histórico de, de migrações, né? Então, eu posso me comprometer a buscar essas redes e compartilhar com vocês. Tá bom, obrigada. Obrigada, Isadora. Minha amiga Maria Lina, Sim, eu escrevi, mas acho melhor falar. Acho que quando a gente fala, também acho, coisa linda. amiga. Boa noite para todo mundo. Eu gostaria que a nossa palestrante, primeiro agradecer, muito claro, tudo maravilhoso. E dizer também que ela comente como é que está a situação da oferta do curso de português enquanto política pública, né, enquanto um dos direitos humanos fundamentais, porque eu sou voluntária de um projeto de extensão da nossa Universidade Federal, lá do Espírito Santo, Vitória, e o professor, ele é um professor aposentado, e ele faz também voluntário. E se ele não pudesse fazer, e já tá idoso, né? Eu também sou uma aposentada, enfim. Mas o dia que foi uma pessoa em situação de imigração que pediu, e aí ele disse que ele topou, eu falei com ele, ele nos procurou, e o primeiro dia da aula, tinha acho, quase 100 pessoas, e foi assim. E depois, como ele só pode dar aula, porque tem uma série de compromissos, ele só poderia dar aula aos sábados, de 2 às 16 horas. Então, a aula acontece aos sábados, todos os sábados, de 2 às 16. E eu sou apoio, né? Eu sou pedagoga, não sou professora de língua portuguesa, mas estou nessa caminhada já tem algum tempo, porque também eu sou extensionista, né? Sou aposentada da extensão da Federal, trabalho com direitos humanos, educação e para os direitos humanos, então essas questões permeiam, nos perpassam. E então, tudo que já foi falado, mas as pessoas precisam aprender a dificuldade da língua é a barreira, porque é a língua que muitos vão fazer entrevista e não conseguem nem emprego. Além do diploma, é triste, é de chorar a situação, né? As pessoas altamente qualificadas, mas é difícil demais. E além da língua. E como vai pagar um curso? Não tem curso de português barato. Então, sem o diploma, né? Sem a revalidação, sem falar o idioma do país que ele acaba de chegar, no nosso país, no caso, Brasil. Nesse momento eu estou aqui em Portugal, né? Já passou, passou da meia-noite. Então, é muito sofrido, sabe? E aí ficaram pouquíssimos alunos, porque a maioria trabalha. E é uma luta, e o professor está sempre dando uma declaração que os que conseguem trabalhar no supermercado, precisa de uma declaração para ir à aula aos sábados. Gente, é muito difícil. E, então, a maioria desses, quase 100, não puderam participar da aula porque trabalham aos sábados. Então, eles pedem muito aula à noite, online, se é que é possível online, mas também que não possa pagar. Esse é de extensão, é da federal, claro, são os voluntários. Mas comente mais uma outra fonte de esperança quando é que ela aterriza. Olha, eu estou aqui na torcida que nem você, Marielle. Eu acho que o português, né, o idioma, Uhum, poucos locais é encarado como uma política pública, né? Histórico do ensino do português é parte da sociedade civil
das universidades, né, que adotam programas de extensão ali, Sim. mas realmente, assim, poucos estados e municípios, São Paulo foi um exemplo que adotou isso como uma política pública, claro, né, mas eu lembro que na Que minha época legal. sempre faltava vaga, que a demanda era grande, então Você. algumas escolas municipais e estaduais ofereciam curso de português, como PLAC, né, mas minha esperança vem justamente da política nacional, Uhum. sobre migrantes, refugiados e apátridas, que ela explicita aqui que a competência do MEC apoiar o ensino do português como língua de acolhimento, né? E eu estando aqui em Brasília, a gente acaba vendo algumas iniciativas bem intencionadas que estão tão incubadas ali, mas falta germinar. Enfim, eu acho que com esse empurrão da política, talvez a gente tenha algo mais concreto, né? Enfim, talvez algo online, não sei, talvez seja já algum tipo de apoio. Inclusive, acho que tem algumas opções online, eu preciso checar exatamente, mas a ENAP, que é um instituto de ensino Uhum. aqui em Brasília, eu acho que tem um curso básico gratuito nesse sentido, mas online. Eu entendo que há suas diferenças e também a diferença do ensino para populações específicas, né? Eu entendo que uma pessoa hispanohablante vai ter muito menos dificuldade de aprender o português que, por exemplo, alguém que fala farsi-dari, né? Então, é É um uma política desafio. que é um desafio, e assim, a gente Ma- tem que reconhecer o trabalho da sociedade civil, das universidades que estão ali, Hum, muitas vezes voluntariamente, como você é. falou, se dedicando a isso, porque realmente o português é a porta, né, Sim, que vai abrir tantas outras. sim. E se tiver esse online, claro que para alguns idiomas é mais fácil, né? Por exemplo, espanhol. Nós temos estudante, ele é marroquino, árabe. Meu Deus, Uhum. como é difícil, né? É outra Então, forma, outra coisa. né, é muito desafiador. Mas talvez não. Com certeza precisamos de levantar essa bandeira com grandes movimentos de pressão para que seja parte da política nacional mesmo, né? Uhum. Tá aqui previsto. E até te falar, Maria, você é professora da. Você estava baseada em Vitória? Oi? Você morava em Vitória, no Espírito Santo? Eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo. Estou aqui a Vila Velha. passeio. Estou em Portugal nesse momento Ah, passeando, tá. né? Não, porque eu É, ia falar que eu vou estar em Vitória semana que vem, porque a gente podia tomar ah, um café. Vou estar lá em Linhares poxa. Mas a Cleo, Uh, a Cleo tá em Vitória. A Cleo e a Marina estão em Vitória. Elas estão aqui. Olha só! Se que Clarice legal. quiser passar meu contato, eu vou estar lá de Vitória, chego 21, mas depois eu vou logo em seguida para Linhares, né? Mas vou estar por ali. E o que você vai fazer em Linhares é com relação a pessoas em situação de migração e refúgio? É sim, a gente vai verificar a implementação de alguns programas, né? Sobretudo a Ah, que bom, pois interiorização. é. Eu moro lá em Vila Velha e não tô sabendo, só fiquei sabendo por você falando. Eu acho que precisa também identificar as redes locais, né? Exatamente, é. Vai ser uma atividade bem focada, mas a gente quer justamente conversar com o poder público, com o setor privado, com a população, né, venezuelana que se deslocou de Roraima para lá. Então, se vocês tiverem dicas, eu também tô aceitando. Ah, Já estou passando seu que contato, bacana. já estou passando seu contato para Cleo. Sim, Maravilha. Vocês entrarem em sim. contato. Ótimo, Vai ser obrigada. muito Vai legal ser vocês ótimo. conhecerem o projeto dela. Só, eu estou colocando aqui no chat para vocês verem. Como eu comentei no começo, dia 26 e 27, se eu não estou enganada, Priscila me corrija, 26 e 27 de novembro, a gente vai ter uma formação sobre o PLAC, aqui para as pessoas que são como nascidos ou quem tiver disponibilidade. A professora é espetacular, especialista. Existe especialista, né? Ela é especialista da especialista nesse tema de plaque. Então, o link está aqui, então você vai lá, seleciona, já faz sua inscrição para a gente estar participando dessa formação. Obrigada, Maria Helena, pela pergunta, sempre trazendo questões de políticas públicas, né? Que eu acho muito legal. Muito obrigada pela colocação. Obrigada, Isadora, pela resposta. Rivana, se eu não disse errado.
Oi, boa noite. É Rivana mesmo, tá certinha, Karen. Prazer, Rivana. Antes de mais nada, obrigada aí por vários esclarecimentos, Isadora. Eu sou voluntária num programa de ensino de português para estrangeiros aí, para não necessariamente refugiados, mas e, e eu fiquei aqui com duas dúvidas, na verdade, da apresentação. A primeira delas é quando vocês comentaram, e se comentou que algumas pessoas acabam preferindo recomeçar um curso superior a fazer a revalidação do diploma, né? A minha dúvida, na verdade, é com relação à revalidação do diploma de ensino médio, porque para você ter acesso ao superior, você tem que ter o ensino médio. Ele é tão mais simples assim que do superior? Sim e não. Algumas localidades, sim. Porque é de competência da Secretaria Estadual de Educação, então só bater lá na porta e se informar sobre os processos, só que é isso, varia de estado para estado. Eu até dei o exemplo aqui de São Paulo, que é muito simples, e o diploma está em São espanhol. Paulo é simples. São Paulo é simples, mas Roraima é difícil e caro, entendeu? Então tem que ir caso a caso, né? Porque eu acho que a documentação, lógico, ela é mais simples, mas basicamente acho que é a mesma coisa, né? Você precisa ter o diploma, precisa ter histórico escolar. Sim, esses seriam os básicos, mas, por exemplo, algumas secretarias mais compreensivas aceitam ali o diploma sem o histórico, mas Ah, tá. depende muito. E o que muita gente orienta também, no caso que a pessoa não consiga ter, né, a documentação em mãos, é fazer o Enseja, né? Fazer Ah, tá. o Enem ou o cursinho do Enseja para ter ali o diploma em mãos, né? O diploma Tá. brasileiro de ensino Quer médio. dizer, tem outros recursos, né? Tem outros recursos, só que daí, enfim, também esbarra na questão do português, enfim. É, Mas, verdade. mas Tá, são algumas estratégias que o pessoal tem usado. Tem também tá bem. a questão de fazer o Enem? O Enem? Enem também. Uhum. Uhum. O Enem também tem aqui. O Enem Que dá o ensino médio, né? é. Tá. Obrigada. E uma segunda dúvida que eu fiquei, que você falou, eu não sei se eu entendi bem, que o estrangeiro tem direito a FIES e ProUni? Sim, atendendo aos critérios, né? O Sim. ProUni tem que ter cursado em universidades públicas, então é um pouco difícil se a pessoa cursou em outro país, mas o FIES, ele está cursando ali, consegue provar a questão da renda e tudo mais, deveria ser acessível. Deveria. É. Não, porque para mim o ProUni era para brasileiros. Acaba, enfim, não há uma limitação, né, por nacional ou não, muito por conta da Não, Constituição já prevê que a educação é um é direito direito universal, né? básico. E então não há esse critério de exclusão por nacionalidade, mas aí tem que ter cursado o ensino médio, né? Pelo Vários menos. critérios são os mesmos, né? Exato. Tá bem. Obrigada, viu, Isadora? Eu tenho dois estudantes que eu incentivei bastante a fazer a validação do diploma, que eu acho, espero que um deles entrou e eu acho que vai dar certo, mas ele não veio como refugiado exatamente, na condição, ele trouxe toda a documentação. Então, Maravilha. eu acho que vai dar certo, mas eu incentivei bastante eles a fazerem aí, pesquisei, procurei, aprendemos juntos aí, mas muito obrigada e ajudou bem a Maravilha. fala. Parabéns pelo trabalho, Rivana. Obrigada, Vânia. Obrigada. Jonathan Moreira? Boa noite, me escutam? Só uma dúvida trazendo aqui para o cenário de Boa Vista, né, em Roraima, Isadora, é que o Acnur ele apoiou até 2022 esse projeto, né, de revalidação, e eu vi que o número na federal do estado é bem pouco, foram 6, se eu não me engano,
E é um número bem baixo, a gente tem uma demanda bem alta de pessoas que buscam a revalidação, tanto do ensino superior quanto do ensino médio, e de fato é bem caro. A dúvida é se existe hoje alguma outra alternativa em que a pessoa possa buscar esse apoio, um CBI, alguma instituição que apoie ou que facilite esse processo. Uhum. Jonathan, eu lembro de você, sim, de Roraima, pelo menos de vista, assim, eu passei 2 anos lá. Sim, é caro. A gente, na minha época de Roraima, a gente teve diálogos com a universidade para tentar, né, a isenção das taxas, que eu me lembro de onde pararam as resoluções, em casos de hipossuficiência econômica, eles aplicam, assim como brasileiros aplicam, mas também tem um critério específico ali para pessoas em situação de deslocamento forçado. Realmente, Roraima não é dos mais fáceis, mas eu lembro dessa brecha, né? E você falou do CBI, né? Que é um apoio financeiro que o Acnur dá diretamente à população em casos específicos, né? Aí pode ser questões de proteção, que a gente chama, pessoa em situação de vulnerabilidade extrema. Isso é feito normalmente através de parceiros do Acnur que fazem essa triagem, né? Enfim, no momento não, é o que eu posso te responder. No momento. Obrigada, Jonathan, Isadora. Se alguém quiser levantar a mão aqui, a gente dá oportunidade, tá bom? Eu vou pegar algumas perguntas, Isadora, de que eu te mandei, que para a Uhum. gente só tá discutindo. Uma das perguntas que a pessoa colocou, seria interessante. Ela colocou de um jeito, mas eu vou fazer de um outro jeito a pergunta. Se os procedimentos de documentação, etc., são diferenciados entre as nacionalidades para validação. Então, por exemplo, de um venezuelano é diferente do afegão, etc. Ou vai Não. variar? Se a gente olhar assim, em dois viés, tanto na questão do ensino médio, ensino fundamental, e também na questão da revalidação. Tá. Se os critérios são diferentes por nacionalidade. Aham. Via de regra, não. Não. Por exemplo, a revalidação de um título de engenharia, seja ele uma pessoa do Afeganistão, seja uma pessoa da Venezuela, desde que seja refugiada, enfim, se enquadre nos critérios da universidade. Muitas universidades pedem que seja refugiada, reconhecida, outras reconhecem solicitante de refúgio, enfim, vai ter a flexibilização no quesito dos documentos apresentados, né? Então, a flexibilização pode variar em quesito de status migratório. Se é refugiada, se é solicitante, se é migrante residente, se não tem nada a ver com a situação. Então, isso sim varia. A base dos documentos solicitados, não, mas a flexibilização, sim, né? Sobretudo, a flexibilização também, quem, por exemplo, é de países que falam espanhol, inglês ou francês, tem a vantagem de não precisar traduzir a documentação. Então, dentro da regra, não há variação, mas pessoas em situações específicas têm certos benefícios em termos de flexibilização. Podem ser ali eximidas de apresentar alguns documentos específicos. Na minha cabeça parece estar confuso, mas não sei se para vocês ficou claro. Não, para mim ficou. Se não ficou claro, pode botar aí no chat, hein, pessoal? Pode botar aí no chat. Ficou bem claro. Obrigada, Joe. Acho que uma questão que a gente trouxe aqui, talvez entre em outro. Eu acho que vai entrar em outra ramificação de assunto, sobre essa questão, até mesmo que foi utilizado como exemplo, de ter médicos venezuelanos. Por exemplo, me chegou um caso essa semana, inclusive, de um médico venezuelano que, que é refugiado no Brasil, tem esse status, e hoje limpa chão, né?
Mas ele faz isso porque precisa de dinheiro, esposa grávida, enfim, várias questões. Então, existe a questão do revalida, etc. É uma outra ramificação totalmente diferente. Eu sei que e é um assunto que a gente não costuma entrar nessas formações. Polêmico. É polêmico demais. Mas se você. Não vamos entrar nas questões polêmicas, né? Mas se você puder passar, por exemplo, alguma orientação assim, vai por esse caminho, eu sei que tem o site, eu sei que existe tudo lá, tá tudo prontinho, né? Mas se você puder ajudar, eu sei que precisa do CELPE-BRAS, que é a avaliação da língua portuguesa, que acontece entre outubro e novembro, e daí outros passos. Então, se você, assim, rapidamente, não precisa conversar sobre, entendeu? Mas se puder ajudar a gente. Eu falei polêmico porque ele é muito complicado. Tem um diploma difícil, o de medicina. Sim. Caramba, porque além de tudo isso que eu falei aqui, tem o revalida, que é uma fase peremptória, assim. Então, a pessoa tem que fazer uma prova em português, apresentar o CELPE-BRAS, depois se o processo caminhar, né? Se conseguir passar nas provas. Uma primeira prova ali escrita, objetiva, né? A segunda é caríssima, a segunda fase do processo revalida, chega a 3.000 e tantos reais, e aí já é quase um estágio, né, que você prova ali que você tem a habilidade prática, e aí depois que você passa em tudo isso, você tem que achar uma universidade que certifique seu diploma. Então, assim, para a questão da medicina é complicadíssimo, né? A gente, até a DPU estava entrando com um pedido com relação a isso. O INEP tem conhecimento de uma pessoa refugiada que fez a prova e ela não passou na primeira fase, nem chegou à segunda, né? Eu aposto que tem mais pessoas que tentaram a prova, mas por uma questão do documento que apresentou, né? Talvez fosse residente, não tenha sido contabilizado no sistema do INEP, né? E eu lembro que em Roraima também acompanhei o caso de um rapaz médico, né? Estava trabalhando numa farmácia, mas falou assim: vou fazer o revalida. Ele fez 2 vezes e também não passou na primeira fase, né? A gente até apoiou nesse processo, mas é muito difícil, e acho que são tantas outras questões também envolvidas para além das universidades em si. Obrigada. Essa é a polêmica. A gente sabe, tem alguns amigos brasileiros que estudaram medicina nos países, na Bolívia, né? E fizeram realmente revalida mais de 3 ou 4 vezes que eu tenha conhecimento, né? É realmente o processo que eu acompanhei e é bastante complicado. Isso que falam português, né? Que o CELPE-BRAS, eu acho, não tem nem o que fazer, mas isso sim. Aí Lua botou assim no chat: eu conheço um casal de venezuelanos que já estão clinicando e também uma cubana. Todos moram em Santa Catarina. Que beleza! Que legal, Eloá! Que a gente precisava. Sim, foi muito Precisava desse legal. respiro. Conta aqui pra A, gente, Eloá. a cubana, inclusive eu ajudei ela com aulas de português. Ela foi muito raçuda. Ela botou na cabeça que ela ia voltar a fazer, e ela já era médica há 5 anos em Cuba. Aí veio para cá. A mãe já tinha participado do programa Mais Médicos, e depois voltou para Cuba. Agora essa semana, há uns 10 dias atrás, fiquei sabendo que a mãe também passou no Revalida. Então, mais 2 médicas, né, com excelentes profissionais, e um casal de venezuelanos que começou lá no Conexão conosco, né? Os dois também já estão exercendo sua profissão. Passaram no Revalida e já estão fazendo. Que legal, Eloá. Já prestaram concursos públicos. A cubana ainda estava, ela prestou o CELP para poder fazer concursos públicos, né? Porque ela não tinha o CELP. Aí para fazer concurso público, ela tem que ter um certificado, uma nota boa, mas ela é muito inteligente, já conseguiu nota boa, e ela trabalha, fez concurso em prefeituras e tudo mais, e ela trabalha oficialmente como médica.
uma excelente médica, por sinal. Que Nossa, que legal. maravilha. Acho que a gente precisava nessa noite acabar com uma positividade, né? Que é difícil, é complicado. Mas a gente teve aqui exemplos, acho que de umas revalidações mais difíceis, né, Isadora? Então, olha, encerramento perfeito, porque Uhum, eu até tenho receio de falar do revalida, porque é muito complicado. uhum, Mas a gente vê que as pessoas, quando põe na cabeça e tem o apoio, conseguiram ali 4 casos já, né? uhum. Então, por favor, compartilhe, divulgue essas histórias também, porque tem um poder catalisador, né, também de motivação. E, e, e esse pessoal também tem um papel muito importante de disseminar, né, um pouco dicas sobre o processo, que não é fácil. Não é fácil. A gente que orienta, às vezes, fica, meu Deus, eu não sei nem. Vamos com calma aqui, por onde começamos, né? E alguém que passou e que conseguiu, né, essa combinação positiva, acho que é muito bom que essas histórias sejam compartilhadas, assim. Obrigada, Eloá. Obrigada, Eloá. Joe? Eu não sei se a Eloá comentou comigo, mas aqui em Santa Catarina, ali na lista da Isadora também, tem a UFSC. E eu conheço também outros refugiados que conseguiram pela UFSC também, com apoio do pessoal. E o programa que eles começaram ali durante a pandemia para apoiar os refugiados aqui do estado, passar no Revalida também, e tudo da área de medicina. O pessoal Só conseguiu entrar. A gente tem bastante médicos aqui que conseguiram passar no estado. Nosso estado é complicado, mas a universidade aqui tenta ser subversiva e fazer um contraponto bom para o estado, tá? Que que bacana. maravilha, já vou procurar. Que bacana. Obrigada, Joe, por compartilhar. Eu só tenho Isso. mais, na verdade, é uma pergunta e uma pergunta de encerramento mais prática. E daí a gente pode encerrar. Obrigada, Eloá, pela sua colocação. Tivemos amanhã. A pergunta é que, alguns anos atrás, acho que a gente já teve uma capacitação sobre as questões de revalidação de diploma, e eu acho que as leis deram uma mudada, né? Que essas questões mudam bastante. E eu lembro que existia alguma coisa que falava sobre gratuidade na questão de revalidação para refugiado. Isso existe? Como é que. Sim, existe em algumas universidades. Por exemplo, a UNB, aqui em Brasília, assinou um acordo com o CONAR e com a Acnur, que prevê a gratuidade para pessoas refugiadas, por exemplo, né? Deixa eu ver se eu lembro de cabeça mais alguma outra. A UF tinha taxas baixíssimas que não me surpreenderia se no momento já não existissem mais, por exemplo. Então, sim, existe essa gratuidade dentro de algumas universidades. Enfim, umas, por exemplo, isentam a taxa que a universidade cobra pelo processo administrativo, mas aí tem algumas taxinhas que não são de competência da universidade que são mantidas, mas já dá uma amortizada no valor, enfim. E é isso. E acho que Legal. em casos no passado, junto com a Compassiva também, as pessoas acabavam não pagando porque tinha esse subsídio por parte da organização em parceria com a Acnur. Mas isso, infelizmente. Até a Compassiva ela ajudava na elaboração dos documentos, né, para aplicação. Hoje não existe outra organização que, assim, que faça esse tipo Tão, de trabalho. tão especializada quanto a Compassiva, eu não tenho conhecimento, né? Mas, obviamente, tem muitos parceiros da sociedade civil que têm um histórico, né, um conhecimento acumulado pela prática, como Eloá falou, e que fazem esse processo de orientação, né? Mas de pegar os processos e protocolar, por exemplo, que a Compassiva fazia, eu não tenho conhecimento de outras. Entendi. Só fazendo uma observação, eu acabei de colocar a lista de presença aqui no chat. Ela vai estar aberta até a meia-noite, tá bom? Então, coloca aí seu nome. Amanhã, quando você me mandar mensagem, cara, esqueci.
Perdeu o bonde, tá bom? Então, essa é a sua oportunidade. E só a última pergunta para a gente fechar, que é o seguinte, Isadora, a gente viu várias vezes lá naquelas perguntas que o pessoal colocou. Começo por onde? O que que eu faço? Por primeiro, e daí o bonde anda, né? Mas eu começo por onde? Certo, eu vou voltar a projetar aqui. Quer dizer, eu vou projetar ao vivo, pode ser? Eu Eu acho que começaria. aí fica legal, é. Até essa cartilha sair, né? A gente fica aqui, ó, na É, expectativa. só um segundinho para eu pegar aqui. Eu começaria pelo portal Carolina Bore. Uhum. Por quê? E eu vou explicar o porquê assim que eu conseguir abrir esse negócio. Um segundo. Ups. Ministério da Educação. Portal Carolina Bore. Aqui. Tá projetando? Sim. Aqui tem materiais para consulta, no sentido de que você sabe quais universidades fazem parte da plataforma e que estão disponíveis para revalidação de títulos. Vou tirar isso aqui. Então, por exemplo, eu posso selecionar revalidação, que é de ensino superior a nível licenciatura, se eu quero uma universidade pública federal, na região por sul, e no Rio Grande do Sul, por exemplo, constar. Aí eu sei quais universidades são aderentes à plataforma e fazem processo de revalidação. Eu sei quais têm mais experiência no processo de revalidação. Aqui, por exemplo, a Federal do Rio Grande do Sul tem 169 processos revalidados. Aqui eu consigo ver quantas vagas para revalidação tem e em quais cursos. Então, já posso aqui ver se meu curso está aqui dentro das possibilidades, né? Então, acho que a primeira coisa é entender qual universidade tem o curso que eu desejo revalidar, né? E com essas informações, depois eu vou atrás de saber o que a universidade pede. Por exemplo, estou fazendo meio ao vivo aqui, gente, desculpa. Tem aqui o portal, né? E eu cliquei talvez no link errado, mas a ideia é buscar. Não, isso não tem nada a ver. Desculpa, errei. Enfim, vocês entenderam a ideia, né? Então, começa pelo portal Carolina Bore, que é o portal do MEC, né? Para saber quais universidades fazem o processo de validação, quais cursos, quantas vagas tem. E ali, a partir daí, né, você também pode ver se a universidade tem processo de revalidação simplificado para pessoas refugiadas e volta aqui para o portal Carolina Bore, né, para protocolar seu pedido e os documentos exigidos para o processo de revalidação. Então, eu começaria por aí, que é o lugar que você vai encontrar mais informação simplificada, porque senão vai ser trabalho de formiguinha cada universidade. E é isso. Obrigada, Isadora. Obrigada, pessoal, por estar aqui com a gente no dia de hoje. Foi muito bom. Não foi bom, gente? Gostei bastante do nosso encontro hoje. Amanhã a gente vai ter o Felipe junto com a gente às 7 horas. A gente vai trabalhando
sobre a temática de acolhimento institucional, se eu não me engano. É, isso aí. Então, todos tenham uma boa noite de descanso. Obrigada mais uma vez, Isadora, por enriquecer o nosso conhecimento, trazer luz para várias dúvidas que tínhamos e receba o nosso abraço carinhoso, viu? Muito obrigada. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Tchau. Até obrigado. amanhã. Ai, ai.